pessoal, estamos aqui hoje para inaugurar um programa de comunicação da Edenit, que a gente vai chamar de Infraestrutura de Transporte, profissionais que movem o Brasil. A ideia desse programa é trazer para o público um panorama das ações desenvolvidas pelos engenheiros e analistas de infraestrutura de transportes do DENIT, destacando a importância estratégica para o desenvolvimento do Brasil, nesse caso através das áreas, na conversa com especialistas e gestores, das áreas de planejamento, projetos, infraestrutura rodoviária, buscando ressaltar o papel fundamental, né, desses profissionais que atuam na linha de frente desde o planejamento até a execução de inovação de obras que conectam o país. Então, essas obras, além de conectar o país, promovem a mobilidade, impulsionam a economia, e aqui vai ser um espaço para a gente compartilhar conhecimentos, experiências e os bastidores de grandes projetos que impactam diretamente a vida dos brasileiros. Então, hoje a gente tem aqui a presença do Luiz Guilherme Rodrigues de Mello, né, e o Fábio Pessoa da Silva Nunes, nossos colegas. Eu queria agradecer a presença de vocês por terem aceitado o convite, né? O Luiz Guilherme, ele é analista em infraestrutura de transporte, diretor de planejamento e pesquisa do DENIT, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Juiz de Fora, né, possui também mestrado em geotecnia pela Universidade de Brasília e doutorado também em geotecnia pela Universidade de Brasília. O Fábio Pessoa também é nosso colega analista em infraestrutura de transportes, né, atualmente diretor de infraestrutura rodoviária, engenheiro civil graduado na Universidade Católica de Salvador, né, tecnólogo em processamento de dados, possui mestrado em estruturas e construção civil pela Universidade de Brasília. Pessoal, eu queria inicialmente que vocês, de forma individualizada, assim, se apresentassem. Então, talvez o Luiz Guilherme primeiro, falando um pouco da sua trajetória no DENIT, um pouco da sua história, né, dentro do DENIT. Bom, obrigado pelo convite, Rodrigo, e é um prazer estar aqui e conversar um pouco com os nossos colegas servidores. Eu costumo falar que a minha trajetória próxima do DENIT, ela começou antes de ser servidor do DENIT. Eu fui da iniciativa privada durante um período da minha vida, antes de ser servidor. Eu trabalhei numa empreiteira, e essa empreiteira, alguns dos trabalhos que nós fizemos foi fazendo restauração de rodovias do DENIT. Então, o pessoal costuma falar, né, que sempre é bom a gente começar pelas unidades locais. Eu comecei sendo fiscalizado por uma unidade local do DENIT, por uma superintendência do DENIT, então eu conheci bem esse ambiente de superintendência, né, de obra e de atuação junto com a fiscalização. E foi uma experiência para mim muito, muito enriquecedora. Muito provavelmente ali plantou uma semente de, né, querer trabalhar no DENIT. E aí, por coincidência, né, logo depois finalizando meu doutorado, eu passei no concurso e entrei no DENIT na área de construção, né, na Coordenação Geral de Construção Rodoviária, onde no primeiro concurso, no concurso de 2006, e logo na sequência atuei como coordenador de obras diretas, como coordenador geral de construção. Depois passei um tempo assessorando o diretor-geral e voltei de novo para a área de construção rodoviária. Então atuei bastante junto a esse acompanhamento de obras no Brasil todo. Passei um período como diretor de infraestrutura rodoviária também. E aí depois me ausentei um pouco do DENIT, entrei em uma outra entidade vinculada ao Ministério, que é a empresa de planejamento e logística, onde eu pude perceber realmente o quão o DENIT é importante, né? A gente, quando sai um pouco do DENIT, você percebe a importância que a autarquia tem para o Brasil. E em 2019 eu voltei, sendo agora diretor de planejamento e pesquisa, é o cargo que eu atuo até então. Então, de forma bem resumida, né, o histórico da minha atuação como servidor. Certo. E você, Fábio, dá para resumir também um pouco dessa história? Bem, primeiro agradecer, Rodrigo, o convite, né, de todos os colegas aí da associação, né. É importante a gente estar aqui, assim, conversando, explicando um pouco, né. E, assim, minha trajetória é um pouco diferente do Luiz. Eu sempre fui da área de estruturas, né, tanto que meu mestrado é em estruturas na Universidade Federal de Brasília. E acabou que eu fui trabalhar na coordenação de construção, naquela época como terceirizado, né. A coordenação de construção tinha alguns engenheiros ali que trabalhavam fazendo as revisões das obras de arte especiais. E eu fui trabalhar lá, fazendo esse trabalho de análise de revisão, isso em 2006, 2007. E
Fiquei um tempo, fiquei quase 2 anos ali, saí também, fui trabalhar numa construtora de São Paulo, na época, que só trabalhava com obra, né? E fui trabalhar em obras do DENIT. Também, como o Luiz, nesse ponto, eu acho que é bem parecido, né? Eu também fui fiscalizado, no caso, né? E aí depois aí tive a experiência também trabalhando na construtora, trabalhando com Cremate, e passei no concurso 2009, né? E aí, em 2009, voltei pro DENIT, agora já servidor. Voltei para a coordenação geral de construção, junto com o Luiz. A gente trabalhou junto muito tempo, né? O Luiz como coordenador geral e eu como coordenador de obras. Depois o Luiz como diretor, eu como coordenador geral. E depois passei um tempo, depois desse período da coordenação geral de construção, fui para a coordenação geral de manutenção. Isso foi em 2015. E eu fiquei ali até mais ou menos 2019, não é 2019, né? E eu sempre brinco que o DENIT é o que... Você sabe o que é o departamento na manutenção. Manutenção é o dia a dia da gente e tal. Foi a coordenação que eu acho que eu mais aprendi sobre o departamento, né? E logo depois da coordenação de manutenção, da coordenação geral de manutenção, eu fui trabalhar um tempo com o Luiz na DPP. O Luiz já estava como diretor, né? Eu trabalhei um tempo na CGDESP, eu trabalhei um tempo na CGPlan, depois fui para a diretoria executiva. Na época o Clides era o nosso diretor executivo, aí eu trabalhei na coordenação geral de gestão estratégica e aí passei um tempo fora também, fui diretor de planejamento do Ministério de Transportes no final ali de 2022, últimos 6 meses. E quando começou essa gestão, voltei para o DENIT, aí agora como diretor de estrutura rodoviária. Enfim, trajetórias longas, tanto de um quanto de outro, né? Agora falando um pouco do cargo atual, né? Então, o Luiz Guilherme está como diretor de planejamento e pesquisa. Então, o que é que você entende ali como os principais desafios dessa diretoria, dessa função que você ocupa hoje? A diretoria de planejamento e pesquisa é uma diretoria transversal, a gente atua junto com as demais diretorias finalísticas, né, tanto a parte rodoviária, aquaviária e ferroviária. E, assim, para mim, o principal desafio é, de fato, implementar a cultura do planejamento, né? Ou seja, da gente conseguir ter uma previsibilidade das ações a longo prazo, né? E isso necessita de dados, né? Então, assim, para você ter previsões do que nós precisamos fazer em termos de infraestrutura a médio e longo prazo, a gente precisa de informação. E um dos principais papéis da DPP é levantar informação. Então, por exemplo, a contagem de tráfego, né, o PNCT, as inspeções, por exemplo, de obras de artes especiais, o levantamento da qualidade da nossa malha rodoviária, tudo são informações base para que a gente consiga fazer não só, por exemplo, os estudos de viabilidade que servirão de base para os novos projetos, mas também dão subsídios para os planejamentos de longo prazo que o próprio Ministério dos Transportes faz, que a própria Infra hoje faz por meio do Plano Nacional de Logística, o PNL. Então, esse tipo de cultura, né, de você manter a constante busca de informação, ela é, para mim, um dos principais desafios, um dos trabalhos mais importantes que a DPP faz. Não só esse, mas também o conceito e as ações que nós fazemos voltadas, por exemplo, à área ambiental, né? Ou seja, os estudos ambientais que nós fazemos, toda a parte relacionada à parte de conhecimento e trabalho social que é feito junto à desapropriação e reassentamento, toda a área voltada também a manutenção do nosso sistema de custo referencial, que é o Cicro, né? Então, isso é um trabalho que hoje virou cada vez até mais importante, porque o Cicro hoje está na lei de licitações, é um instrumento que ganhou uma importância absurda, né, com a nova legislação. E também o trabalho de pesquisa, né? Então, a DPP hoje é responsável pelos 2 institutos de pesquisa que o DENIT tem, o IPR e o INPH. Então, manter a constância de pesquisa é também um desafio muito grande por conta da cultura, né, que a gente tem que realmente manter o que o DNR foi em termos de pesquisa, né, com o IPR tendo o seu momento áureo naquela década, né, nas décadas de 70, 60, 70, 80, com o rodoviarismo expandindo no Brasil. Então, voltar a estabelecer esse tipo de conceito dentro do DENIT é, para nós, um desafio muito grande e realmente acho que é um dos grandes pontos que eu tento manter. Em torno de quantos engenheiros e analistas de infraestrutura tem na DPP, assim, nas várias coordenações? Hoje nós somos 7 coordenações gerais e a gente tem por volta de 120 analistas e engenheiros, né? Considerando também o INPH, que são profissionais oriundos da Portobras, né, das companhias docas, né, que não são analistas, mas são engenheiros, né? Você considera que esse número atende, é suficiente ou ainda... Olha, é um número, digamos assim, que
a gente, para o tamanho do desafio que a gente tem, ele precisaria ser maior com certeza. Por um motivo até comparativo, né? Quando a gente começa a observar outras entidades que trabalham também, né, com assuntos relacionados à infraestrutura, por exemplo, a Petrobras, né, que é uma empresa pública de grande porte e com uma responsabilidade muito grande. Ou entidades internacionais, quando você discute com profissionais de outros países, até de departamentos de estradas de outros países, né? Por exemplo, agora a gente teve um engenheiro de um departamento de estradas da Carolina do Norte que ficou um mês na DPP para trabalhar no sistema de gestão de pavimentos. O número de profissionais perante o trabalho, o desafio que eles têm é muito maior. Então você percebe que cada profissional ele atua de uma forma muito mais dedicada a um tema. Nós, no DENIT, a gente precisa atuar numa diversidade de tema tão grande e a gente acaba, digamos assim, gastando um tempo menor do que deveria ser o necessário e acabamos que não nos aprofundamos assim da forma como deveria ser. E isso acaba dificultando um pouco do nosso trabalho. Não que a gente não faça o trabalho de uma forma com a qualidade que precisa ser feito, mas a gente conseguiria entregar muito mais se a gente tivesse realmente um número de servidores maior. Certo. E Fábio, e lá na diretoria de infraestrutura rodoviária? Os desafios devem ser gigantescos. Você falou um pouco da manutenção. Eu não sei se você considera essa área principal, mas queria saber sua avaliação sobre isso. Não, então, assim, a DIR, né, então, na verdade, muito puxa do que era o DNR, né? Então, o DNR era somente rodoviário, né? E aí, quando foi criado o DENIT, foi que a gente incorporou os dois modais, mas, assim, o país, de uma forma geral, a nossa matriz de transporte, ela é predominantemente rodoviária, né? Eu entendo que isso tem que mudar, né? Até porque é o modal mais caro para a gente manter, para a gente ampliar, né? Não que a gente não tenha que ampliar, mas, assim, o custo de manutenção, principalmente nesses últimos 50 anos, o país virou uma potência em termos de exportação, produtos, logística, principalmente a produção de grãos no país virou, assim, basicamente o que o PIB cresce no país, né? Então, avançamos muito para portos que não existiam, né? Sabe o que a gente chama de Arco Norte, né? E o desafio da diretoria é administrar e planejar isso, né? Planejar um pouco diferente do Luiz, né? O planejamento do Luiz é a médio e longo prazo. O meu planejamento é a execução da obra, né? Planejamento, cronograma, execução, acompanhamento. E eu acho que os principais desafios nossos é a gestão dos contratos, né? Eu sempre brinco, falo com os colegas, aí eu falei assim, se o contrato custar R$1 ou 1 bilhão, o trabalho administrativo que a gente tem para poder fazer a gestão dele é a mesma. Então, sempre sou da linha, o Luiz também era, da gente tentar agrupar, fazer menos contratos possíveis, porque isso acaba gerando mais fiscais, né? Fiscais técnicos, fiscais administrativos, acaba a gente tendo que repartir mais o orçamento, a gestão disso, né? Então, eu acho que essa parte da gestão dos contratos ela é muito complexa, né? Ainda mais com a gente tem 26 superintendências, né? E o DF, e acaba que a gente fica tendo que fazer análises e reanálises de verificações para ver como é que está o andamento dos contratos. E também, eu acho que atrelado a isso, a gestão orçamentária. Eu acho que o principal desafio que a diretoria tem é a gestão orçamentária. Então, assim, a gente brinca que a gente tem soluços de orçamento, né? Então, nos últimos 7, 8 anos aí, a gente teve 2 anos que a gente teve um orçamento, eu não vou falar bom, vou falar adequado, né? Porque o departamento precisa, né? A gente sempre brinca, eu e o Luiz, a gente falou assim, qual é a capacidade operacional que a gente tem? A gente não sabe, porque nunca foi testado, na verdade, né? Então, se você pegar, por exemplo, o que a gente executou em 2013, mais ou menos, ali 2011, 2012, 2013, que eram cerca de 12 bilhões por mês, se a gente atualizar isso agora, a gente vai chegar a 35, 40 bilhões. Quer dizer, em volume de obra, se você parar para pensar, o que a gente executou naquela época é equivalente hoje a gente fazer 40 bilhões de obra, 35, 40 bilhões de obra num ano. E hoje a gente está executando 14, 15, então está muito aquém. E aí acaba que a gente tem que fazer essa gestão orçamentária entre as 3 áreas da diretoria, operações, manutenção e construção, é muito delicada e muito tênue, na verdade, né? Principalmente o orçamento da manutenção. Acho que todo mundo sabe, os colegas sabem também disso, mas as rubricas de construção elas são direcionadas para o empreendimento. As rubricas de manutenção não, elas são regionais. Então existe toda uma disputa ali da gente colocar recursos, né, dentro dos contratos de manutenção e
para finalizar aí, como o Luiz colocou, a gente tem um número de servidores, vou falar de AITs, né? O número de AITs da diretoria, hoje nós somos 26. Né? Então, e assim, ressaltar, desses 26 que nós temos dentro das coordenações gerais, eu tenho 2 colegas, né, que estão trabalhando e assim, não estão lotados aqui em Brasília, né, o Abner na coordenação geral de manutenção, que a lotação dele é no Ceará, mas acabamos fazendo um trabalho via PGD com ele, para ele poder vir aqui frequentemente, trabalhar na coordenação, na CODEP, que é a Coordenação de Programação e Serviço, e o Wagner, que é o nosso colega também que está lá na Operações, coordenador setorial, que está no Paraná. Então, assim, a deficiência nossa de servidor, ela é tão grande que eu não tenho coordenadores lotados no Brasil. Eu tenho 2 coordenadores que estão lotados nos estados. Então, assim, isso para mim é o que mais assusta. Nós tivemos o concurso agora, né, com os colegas, mas a deficiência mesmo com o concurso ainda é muito grande. Torna o desafio ainda maior, né? Sim. Agora, indo um pouco assim, mais específico em alguns tópicos da diretoria, o Luiz Guilherme falou que considera a DPP uma diretoria transversal. E aí, nessa linha, como é que a DPP articula, né, essa integração entre planejamento e, por exemplo, a execução na parte rodoviária, na parte aquaviária, no ferroviário? Como é que a DPP vem trabalhando essa articulação, essa integração, né? Eu sempre gosto de falar que as diretorias precisam conversar, né? Então, e a gente tem uma sorte muito grande, e no caso das 3 diretorias, tanto a ferroviária quanto a aquaviária e principalmente a rodoviária pelo tamanho, né? A boa relação, digamos assim, entre as diretorias, ela acaba facilitando bastante esse tipo de interconexão, né? Entre o que nós planejamos e pensamos, né, e projetamos, com as ações que se desenvolvem durante a obra. E nem é sempre somente o planejamento e o projeto, porque durante a execução da obra nós temos o acompanhamento ambiental, nós temos as ações de, às vezes, apropriação e reassentamento. Então é uma ação mútua e constante e paralela, muitas vezes, né? Então, invariavelmente, é uma ação que é contínua, né? Não é só antes e depois, né? A planejar e depois a gente esquece que a obra já é outra diretoria. Não. A gente continua tendo essa comunicação porque toda a parte de ambiental, né, toda a parte de, às vezes, de interferências, né, por exemplo, desapropriação e reassentamento, elas acabam sendo constantes. Inclusive, a gente utiliza rubricas das obras para executar esses tipos de contrato, né? E também, e eu costumo fazer bastante isso, e eu acabo motivando os nossos servidores da diretoria também a fazê-lo, que é visitar a obra, né? Então, eu sempre fui de obra, né? Comecei minha carreira numa empreiteira, eu sempre gostei. É muito importante você ver a obra sendo executada e enxergar aquele projeto que você estava discutindo lá atrás e se a solução deu certo, se não deu, o que a gente pode trazer de volta de um problema de obra para dentro de um novo projeto que você vai fazer. Então, eu acho que a aproximação entre o planejamento, o projeto e a execução, ela se dá justamente com essa presença, né? De quem olha durante a fase de planejamento do projeto, mas não só indo também na obra, né? Olhando realmente o que está acontecendo. Então eu motivo, eu às vezes insisto que os nossos servidores saiam de Brasília, né, para ver o que está acontecendo de fato na prática, né? Certo. Agora falando um pouco assim da fase de estudos e projetos. Como é que você considera assim que são os maiores gargalos nessa fase? Dentro dos estudos, dos projetos, como é que eles se desenvolvem e algumas coisas eventualmente não desenvolvem tão bem como a gente gostaria? Uma das limitações é o número de servidor para analisar projeto, né? Pode parecer muito, né, o número de servidores que a DPP tem, mas a gente executa tudo dentro da sede. Então, eu não tenho execução orçamentária fora da sede, né? Então, assim, a gente tem uma quantidade de servidor para fazer os estudos ambientais, para fazer toda a parte de apropriação, toda a parte do sistema SICRO, né, planejamento. Então, um dos problemas de projetos é realmente o número de servidores. Então, a gente tem poucos servidores que são extremamente bem qualificados em determinadas áreas. E isso faz com que os projetos sejam analisados por pessoas super capacitadas. Então, são projetos muito bem, digamos assim, analisados. Então, isso acaba tendo uma fila maior do que nós gostaríamos. São vários projetos, Brasil todo, grandes empreendimentos, mas são poucos servidores que conseguem dar vazão a isso tudo.
Um outro desafio é a qualidade das nossas consultorias, né? A gente ainda sofre com a falta de qualificação de empresas de engenharia, com pessoal, né, com profissionais com experiência, com qualificação, com capacidade de enxergar de uma forma mais crítica um projeto. Então, isso aí é um grande desafio ainda, né? E aí a gente sofre realmente com esse tipo de situação. Então, nesse sentido, assim, a Edenit, ela fez recentemente umas proposições, encaminhou isso tanto para o Ministério como para o próprio DENIT, e uma das proposições era a questão da acreditação, certificação dos projetos. A gente ainda está, vamos dizer assim, tentando entender como isso ocorre em outros órgãos e como isso poderia ser benéfico, eventualmente benéfico para o DENIT, né, para eventualmente tentar diminuir esses gargalos. O que é que a ADPP enxerga um pouco sobre isso? O que é que ela... Eu acho que é um caminho que a gente tem que se aprofundar mais. Nós já tivemos várias tratativas com a ABRAC, que é a associação que congrega essas certificadoras. Existe realmente um conceito que a gente pode talvez ter realmente um proveito interessante desse tipo de ação. Porém, a gente precisa também entender qual vai ser o reflexo e de que forma que nós poderíamos economizar tempo, né, com a inclusão desse tipo de procedimento na contratação dos projetos. Porque por mais que a gente tenha uma certificadora, invariavelmente nós somos responsáveis pelos projetos que nós analisamos, né, e elaboramos nota técnica, e no final a portaria de aprovação é minha, né, como diretor de planejamento e pesquisa. E a gente tem que entender até que ponto a gente pode, digamos assim, compartilhar essa responsabilização com a certificadora. E até que ponto o preço que a gente vai pagar pela introdução da certificação, ele vai minimizar, digamos assim, os riscos que nós corremos de aprovar projetos que estejam ou não certificados, né? Então, acho que a gente tem que se aprofundar um pouquinho melhor para entender melhor de que forma que a gente pode tirar proveito desse processo. Certo. Outra questão que está no dia a dia de todos nós é a questão climática. Então, a DPP, como é que ela está trabalhando para incorporar, agora, por exemplo, conceitos de resiliência, né, nos seus estudos, nos seus projetos? Como é que isso já vem sendo trabalhado, né? Sim, até é importante ressaltar, até antes mesmo da catástrofe que aconteceu no ano passado, no Rio Grande do Sul, nós já tínhamos uma percepção do aumento, até o Fábio depois pode até falar melhor sobre isso, do aumento do número de contratos emergenciais no DENIT ao longo dos últimos anos. Isso pode ter dois motivos, né? Um deles é por um período que a gente passou sem manutenção, né, com recursos necessários, com um recurso bem abaixo do mínimo, mas também pode ser realmente uma função das mudanças climáticas. E aí a gente começou a se perguntar, né, as nossas obras de artes correntes estão dimensionadas para esses novos eventos? A gente poderia aumentar o tempo de recorrência, né? Então a gente começou a entender e a estudar esse tipo de assunto. Só que com o evento do Rio Grande do Sul, a gente achou por bem produzir uma instrução normativa nova em que a gente consiga ter projetos que irão avaliar realmente se aquelas estruturas, seja obra de arte corrente, seja obra de arte especial, estarão, dada a característica da região, com projetos, às vezes com tempo de recorrência muito maiores do que aqueles que geralmente nós fazíamos projetos. Então a gente pode ter, em determinadas situações, projetos que poderão ter tempo de recorrência de 500 ou até 1000 anos, a depender da importância, por exemplo, daquela obra de arte especial. Hoje nós estamos fazendo obras, o Fábio está fazendo algumas obras no Rio Grande do Sul, por exemplo, de viadutos, que realmente é para você manter a rodovia muito mais resiliente. Ao invés da gente reconstruir o corpo estradal naquele mesmo ponto, a gente está construindo um viaduto, para minimizar o risco de novos eventos, né, que aconteçam e interrompam a operação da via. Eu estou fazendo projetos agora, por exemplo, a BR-448, a continuidade dela, onde a gente percebeu que ela acabou ficando, a região onde a gente está projetando ela, no evento do ano passado, no Rio Grande do Sul, ficou totalmente alagada. Então, ao invés da gente projetar aterro, a gente está projetando já uma infraestrutura toda em obra de arte especial. Ao mesmo na BR-316 Alagoas, onde a gente fez uma simulação que provavelmente o contorno de uma cidade que nós estamos projetando, se a gente fizesse em aterro, a gente ia provocar um aumento de alagamento na cidade. E aí a gente está projetando uma elevada também. Então isso é uma obra que vai trazer uma resiliência, uma capacidade de suportar cheias, né, eventos climáticos extraordinários e que a gente consiga ter realmente uma infraestrutura mais resiliente. Bom, finalizando um pouco a sua parte, que depois eu vou para a parte de infraestrutura rodoviária lá, você falou dos 2 institutos de pesquisa, né? Desculpa. Como é que o trabalho de pesquisa desenvolvido nesses institutos é aplicado? Não? Como é que a ADPP trabalha na aplicação desses? A gente teve que resgatar um pouco os institutos de pesquisa, né? Então, o IPR, a gente teve que realmente trazer um investimento maior
O último levantamento que eu fiz, a gente já contratou mais de 60 milhões de reais em pesquisas com diferentes centros de excelência. Então a ideia é a gente ter uma teia de universidades federais, centros de excelência, né? Não só universidades federais, mas centros acadêmicos de excelência, com diferentes temas que são problemas nossos e que a gente precisa atacar e ter respostas, seja por manuais novos, novas especificações de serviços, novos procedimentos, para que a gente incorpore isso nos nossos projetos. Então, hoje a gente está fazendo isso. A resposta não é rápida, eu sei que isso vai aparecer ao longo do tempo, com novos manuais, novos normativos, né? Mas isso é resultado do reinvestimento, né? do retorno do reinvestimento nos institutos de pesquisa. Isso tanto no IPR quanto no INPH. O INPH hoje está fazendo um trabalho que é a simulação física do Pedral do Lourenço, né? Do derrocamento do Pedral do Lourenço, na hidrovia do Tocantins, que é único no Brasil. Assim, há muito tempo que o INPH não tinha um trabalho de tamanha importância, né, que é uma das obras mais importantes nossa que vai fomentar a logística de transportes pela hidrovia, né, do Tocantins e reutilizar na Eclus de Tucuruí com a capacidade que ela tem. Então, assim, é o reinvestimento. E isso faz com que a gente consiga aplicar o que a gente olhe nesses estudos de pesquisa nos empreendimentos que nós fazemos. Então, é uma aproximação realmente da pesquisa com a prática.